Bom, pessoal, boa tarde a todo mundo, tá? Sejam bem-vindos mais a um novo webinar, treinamento online da PHB Solar, um esforço que a gente está fazendo para aprimorar os conhecimentos de todo mundo. Já a gente vai começar esse webinar. Por favor, Rogério, mais uma apresentação. Ou sim, já veio várias pessoas conhecidas, João, Carlos. Bom, o tema de hoje é um tema muito interessante. O nosso inversor tem várias e tem várias configurações. Então, hoje a gente trouxe esse tema para que vocês saibam tirar o máximo proveito de todas as informações que aparecem no nosso display. É um tema que foi sugerido por vocês através dos nossos canais do suporte técnico e hoje a gente traz para melhorar nossos conhecimentos. Mais uma, por favor. Na apresentação de hoje estamos participando eu, Roberto Valer, que sou coordenador do Centro de Treinamento da PHB Solar, e meu colega Rogério, que é o diretor da área de engenharia da PHB Solar, participa bastante na parte das normas técnicas, principalmente no assunto relacionado aos inversores, e hoje vai nos deleitar com essa palestra maravilhosa. Bom, resumindo um pouquinho aqui como vamos interagir hoje, né? A apresentação, né, do webinar, não todo mundo está acostumado, mas todo mundo fica com o microfone desligado, tá? Para evitar interrupções. Tem uma aba onde fala perguntas, onde já algumas pessoas estão aproveitando, né? Mas vocês podem fazer as perguntas. No final de toda a apresentação, a gente vai responder todas as perguntas que sejam possíveis. A duração da apresentação vai ser mais ou menos de 1 hora. E todo mundo que participar desta apresentação, né, ao final a gente vai mandar através de um e-mail de agradecimento o slide da apresentação. Então, eu peço para todo mundo ficar até o final para escutar suas respostas aí, suas dúvidas serem respondidas. Para quem não puder assistir ou para quem quiser rever, esta apresentação vai ser disponibilizada no nosso canal de YouTube. Tá? Então, já peço para todo mundo se inscrever, porque a gente vai lançar muita informação legal através do nosso canal. Bom, da PHB vou falar bem sucinto algumas coisas, mas vale a pena falar que a PHB é uma empresa com 35 anos de existência. Nossos destaques são ter o kit fotovoltaico mais completo do mercado, que facilita muito a instalação de vocês, não precisam procurar muitas peças extras, e nosso preço é muito competitivo. Nosso atendimento comercial vem sendo melhorado através da plataforma de vendas, né, onde vocês podem fazer orçamentos 24 horas, né, durante o dia. E logo a gente vai anunciar a plataforma 2.0, com muitas melhorias, que vai incluir, inclusive, fazer orçamentos de estrutura de solo, estrutura de carport, e algumas outras coisinhas que a gente vai comentar depois. É um webinar específico para isso. Mas o grande destaque da PHB é nosso conhecimento técnico. Nossa engenharia está capacitada para ajudar vocês quando surgirem algumas dúvidas, para auxiliar vocês caso algum equipamento apresente algum problema, né? Mas essas coisas o Rogério vai comentar com mais detalhe durante a apresentação. Mais uma, por favor. Bom, e todas essas coisas que falei, justamente de ter um atendimento muito bom, de ter produtos de qualidade, já foi reconhecida através de vários prêmios que a gente ganhou no setor, né? Como melhor inversor, melhor estrutura de fixação e um dos melhores distribuidores do mercado. Bom, não vou me alongar mais. Por favor, Rogério, está me ouvindo? Sim, Roberto, estou ouvindo. Então vamos. Beleza. Boa tarde a todos. Meu nome é Rogério. Eu trabalho no setor de engenharia da PHB e hoje a gente aqui vai apresentar tentar explicar e esclarecer as informações dos não, tá? E também
como identificar defeitos do inversor, problemas no sistema ou até no próprio inversor. Tá? Então, aqui começando, né, nossos inversores eles têm, vamos dizer, uma excelente qualidade de design, como esse inversor que a gente está mostrando na tela, um inversor de 36 kW, bastante compacto, flexível, com 3 MPPTs, tem a versão 380 volts e 220 volts trifásica, que eu vou apresentar logo à frente, tá? Todos os nossos inversores possuem certificação no Inmetro. A PHB, como um dos diretores técnicos da PHB, que é o senhor Hildo Betti, era o coordenador da norma, foi o coordenador da norma dos inversores, a 16149, 16150 e a 62116. Então, nós sabemos da importância da norma e o impacto, vamos dizer, que os inversores podem causar à rede. Hoje nós temos menos que 2% de geração fotovoltaica no sistema nacional brasileiro. E quando essa penetração subir em torno de 25% a 30%, a gente já começa a sentir impactos, tá? Na rede. E se o inversor não possuir os serviços ancilares de rede previstos nas normas brasileiras, tá? Que vem já de normas já internacionais, alemã, italiana, que já sentiram o impacto da geração distribuída. Então, se os inversores não possuírem esses serviços ancilares de rede, futuramente, vários inversores vão ter que ser submetidos a atualizações e melhorias. Como a gente já sabe do impacto dos serviços ancilares de rede, como redução da potência em função do aumento da frequência, a curva do fator de potência. Então, nós certificamos todos os nossos inversores, inclusive os trifásicos. Tá? Então, possuímos também navegadores com menu em português. Temos o nosso software do Prodist, muito útil para configurar a tensão de saída do inversor em todas as tensões da rede brasileira, que são 208, 220, 230, 240 e 254. Então, através de um cabo USB, você pluga no inversor, pluga no computador, e você consegue configurar o inversor de forma rápida e de forma simples. Você só seleciona a rede, o inversor automaticamente altera todas as configurações. Então, você não precisa de nenhuma senha master e nada, nenhum recurso e pesquisar valores de configurações para você configurar o inversor, tá? A assistência técnica nossa localizada no Brasil e temos também um suporte técnico bem ativo que sempre ajuda os clientes tirando dúvidas ou auxiliando em erros de instalação ou erros de inversor. Então, somos sempre muito proativos e resolvemos os problemas da maneira mais rápida possível para que o cliente não fique sem geração. Continuando. Aqui uma breve introdução dos nossos modelos de inversores. Tá? Então, aqui, como vocês estão vendo, tem um inversor novo que a gente lançou no passado, o PHB 780XS. Ele é muito interessante, que ele começa a operar a partir de 2 módulos de 335 watts. Ele pode até expandir para 3 módulos em uma única série sem você precisar alterar o hardware. Então, você não precisa, se você começou o seu sistema com 2 módulos, quer aumentar para 3, você pode manter o inversor e não tem um aumento de hardware. E também ele possui o relé de anti-ilhamento internamente, que é muito importante, tá, para proteção. E tem também a fácil manutenção, que ele fica localizado vamos dizer, de fácil acesso, que pode ser feita uma fácil troca e manutenção, tá? Então, esse é o nosso lançamento do PHB 3000, também já parte com 3 módulos, bem flexível, tá? Um inversor já bem reconhecido no mercado.
Um futuro lançamento, esse inversor a gente já está com ele já no laboratório realizando os testes, tá, para certificação no Inmetro. O inversor, ele seria um inversor de 5.000, nós alteramos o firmware dele para que ele também possa operar em rede 127. O que quer dizer isso? Brasil, em Minas, Rio de Janeiro, também no norte do Brasil, que possuem redes monofásicas apenas de 127 volts. E que também você continua ali até você continua ainda com a tarifa mínima baixa, tá, de monofásico. E o que ocorre também, você pode utilizar esse inversor diretamente já plugado nessa rede 127 volts. Tá? Então, um inversor vai ser bem interessante e em breve, quando ele tiver já o registro do Inmetro, passar ao laboratório, a gente registrar no Inmetro, a gente já vai comercializar esse inversor, mas falta muito pouco para a gente já lançá-lo. O PHB 5000 DNS, bem conhecido, 2 MPPTs, um inversor muito bem aceito pelo mercado. E provavelmente em junho, tá, teremos já o nosso inversor 8500 ms, um inversor bem interessante, bem robusto e flexível, porque ele possui 3 MPPTs, um string por MPPT, então no total possui 3 strings. Ele é muito flexível porque ele tem corrente de saída de 40, ele é monofásico, 42,5 amperes de saída, você consegue, se você colocar, por exemplo, um overpaneling, você colocar mais painéis na entrada do inversor, ele ainda consegue fornecer uma potência máxima de saída de 9.350 watts. Então, um inversor muito flexível e parrudo, que provavelmente mês que vem já estará à venda na PHB. Um inversor muito esperado para os nossos clientes. Aqui começando, tá com a nossa linha trifásica 220-127. É uma linha, vamos dizer, no Brasil talvez é uma das linhas mais completas de inversores trifásicos 220-127, tá? Todos os inversores possuem o Inmetro, então muito importante isso, conforme eu falei, dos serviços ancilares de rede, e também isso agiliza muito quando você faz um projeto com a concessionária, o seu inversor já tem Inmetro, então não tem nenhum pedido extra de certificado, e sempre a gente então sempre mantém essa filosofia. Todos os inversores certificados no Inmetro, tá? Para atender às normas brasileiras, tá? E também funcionar corretamente em todas as redes brasileiras. Aqui começando, nós temos o inversor 12 kW, tá? 4 strings, 2 MPPTs, e atenção, todos os inversores, para a gente obter uma alta eficiência de saída, ou desculpa, alta eficiência de operação, todos os inversores da linha trifásica 220-127 possuem tensão de entrada de 800 volts, tá? Então, por que a gente não fez até 1.000, 1.100 volts? Porque existe uma relação entre máxima tensão de entrada e a tensão de saída, tá? Se você tiver uma diferença muito brusca desses valores, você não consegue atingir uma eficiência tão elevada, tá? O fator de dimensionamento. Então, nesse caso, a gente manteve em 800 volts, que é uma tensão razoável para você conectar, fazer várias combinações de módulos nesses inversores. Um outro aviso bem importante quanto a esses inversores, vocês repararem, eles são inversores, por exemplo, esse aqui é o 20kMT, esse central, ele em 380 volts barra 220 trifásico, ele é o 36 kMT. Então, ele possui, por exemplo, 6 strings e 3 MPPTs. Então, 2 strings por MPPT. O que é interessante vocês saberem? Quando vocês montam um kit de 20 kW, você não necessariamente precisa utilizar os 6 strings, tá? Ok? Você pode fazer combinações de módulos, que nem eu estou usando aí 11 módulos
teria que ter um valor mínimo ali, tá? Você operando acima dos 300 volts CC para obter uma excelente eficiência, mas fica a mensagem aqui, claro, cada MPPT com o mesmo número de módulos, ok? Mas você pode, não necessariamente necessita, como a potência do inversor é menor e ele foi projetado também para atender a potência 36K em 380, 220, então você não necessariamente precisa usar os 6 strings, você pode usar apenas 5 strings, ok? Que nem no inversor de 50 kW que possui 16 strings ao total, você pode usar 14 strings, 15 strings, mas nunca excedendo a tensão de 800 volts de entrada, ok? Então, continuando, nós temos também um inversor de 14 kW, tá? Aqui esse inversor é interessante frisar, tá? Que ele possui, a gente colocou aqui só 4 strings, mas ele é um inversor de 25 kW em 380, 220. Então, ele possui aqui, na verdade, 6 strings, só como em 14 kW, 4 strings é suficiente para ele atingir a potência máxima de saída, tá? Então, nesse caso, vocês não... só para informar, tá? Saindo do string box, aqui a gente tem 3 strings no MPPT, mais 3 strings no outro MPPT. Internamente, no inversor, quando nós temos nesse caso que ele não possui um string box interno, todos os terminais positivos do MPPT e negativos do MPPT são todos curto-circuitados, então são o mesmo ponto. Então aqui saindo do string box, você pode vir, vamos dizer, com 2 cabos da chave CC e pluga um em cada conector CC aqui, por exemplo, do MPPT1, tá? Isso é uma combinação. Agora vamos para o próximo inversor, inversor de 20 kW, um inversor muito bem aceito no mercado. Ele já possui string box CC interno com DPS, tá? Ele não necessita de fusíveis, pois seguindo a NBR 16690, você só necessita de fusíveis com mais que 2 strings em paralelo, como ele só possui 2 strings em paralelo por MPPT, não há necessidade de utilizar fusíveis. Ele já possui os DPS CC, um arranjo para cada MPPT. Então, é um inversor muito flexível, possui LCD colorido, tá? Um inversor muito flexível, muito bem aceito pelo mercado. Aqui nós temos a linha MT, um inversor de 35, que em 380 ele é um inversor de 60, tá? Então, como eu falei, aqui ele está falando, ele tem 12 strings, mas necessária e 4 MPPTs. Ele já possui o string box CC interno, aí como ele tem MPPTs com 3 strings em paralelo, aqui foi necessário a gente adicionar o fusível, tá? Mas possui também como outro DPS já com a 50, com a norma que atende as normas 50539-11, os fusíveis GPV, todas as características internas para atender as normas brasileiras, tá? Então, aqui, repetindo, né, para frisar bem para vocês, você tem 12 strings no total, em 4 MPPTs, mas você não necessariamente precisa utilizar os 12 strings. Você pode usar, claro, nunca excedendo os 800 volts, você pode utilizar até 8 strings, dependendo da combinação de módulos que você faz. Então, é um inversor bem flexível. Aqui nós temos o nosso novo inversor de 50 kMT, também muito bem aceito no mercado. É um dos inversores com maior potência de saída do mercado, ele é 50 kW em 220, 127, tá? Tem 133 amperes por fase de corrente máxima. Então, um inversor bem robusto, frisando também novamente, não necessita, ele tem 16 strings, porque ele é um inversor de 75 e 85K em 380. Então, você não necessita utilizar os 16 strings no seu projeto, não precisa preencher tudo. Você, claro, siga suas orientações, faz as orientações para você disponibilizar os módulos, tá? Cada orientação no MPPT, e distribua os módulos, mas também
como eu falei, estou frisando bem isso para que vocês tenham uma boa flexibilidade quanto a isso. Não necessita utilizar os 16 strings em seus projetos. Aqui já com a linha 380 volts, 220 trifásico, tá? Temos inversor de 20 kW, é uma linha já bem reconhecida, a linha DT, o 25 kW. Aqui já é o que era o 14K em 220, 127. Aqui a gente já utiliza os 6 strings, tá? Para poder atingir o valor quilowatt-pico na entrada que satisfaça a saída e atingir a potência máxima. Aqui, no mínimo, aqui está só um toque bem importante aqui. Quando vocês paralelarem, como ele não possui o string box interno, quando vocês paralelarem o nosso string box CC de 6 entradas, 2 saídas, você liga 3 entradas em paralelo no MPPT, conecta tudo na chave CC, e da chave CC você necessita vir com 2 cabos, tá? De 4 milímetros no mínimo para você e conectar 2 cabos nos 2 conectores do MPPT, e isso também fazendo para outra chave CC no outro MPPT. Não venha só com um cabo, porque aqui você tem corrente máxima de entrada de 27 amperes e um cabo só de 4 milímetros, você vai ter uma densidade de corrente muito alta no cabo. Então aqui no mínimo 2 cabos por MPPT para cada MPPT vindo da chave do string box, tá? Aqui vocês vão reparar que a tensão aqui já é a tensão máxima do inversor, 1000 volts, que ele já é 380. Então, a relação tensão de saída, tensão de entrada, do fator de dimensionamento, para você obter uma alta eficiência. Como a tensão de saída foi elevada, eu consigo atingir ranges maiores de tensão de entrada, tá? Então aqui aquele inversor que era 20K em 220, 127, agora ele é 36 kW em 380, 220, vai até 1100 volts, ok? Tá? O inversor de 60K, que seria o inversor de 35K em 220, então com 12 strings, 4 MPPTs. E aqui o nosso inversor, tá? O nosso inversor lançamento, que a gente acabou de lançar, então esse final do ano passado, esse ano, é o inversor, ele possui 2 potências, tá? 75 kW e 85 kW, com 16 strings, 4 MPPTs. Então, 4 strings por MPPT, 1100 volts de entrada, com 98,8 de eficiência. Um excelente inversor. Ele não possui display, tá? Porque devido ao aumento da potência e compactação da parte interna, não coube o LCD na parte frontal do inversor, tá? Mas ele possui um aplicativo que chama InviApp, que nós já estamos já em breve disponibilizando um vídeo, tá? Para vocês entenderem. Então, só para vocês entenderem, um inversor de 85K com potência máxima, 75 kW para você utilizar no limite da microgeração. Então, vamos começar aqui a nossa apresentação sobre os nossos inversores, sobre os displays, né? Então, principalmente todos os inversores monofásicos possuem um LCD de 2 linhas, 10 caracteres por linha, tá? Então, aqui nós temos os LEDs, 2 linhas, 20 caracteres cada linha aqui. Nós temos os LEDs Power, amarelo, Run e o Fault, tá? Então, aqui eles indicam o comportamento básico do inversor. Esse comportamento básico, que nem o Power, tá? Ele vai indicar se o inversor, tá? A operação do Wi-Fi do inversor. Então, para você configurar o Wi-Fi do inversor, depois de alguns minutos, tá? Se ele ficar firme, tá? Aceso direto, o seu Wi-Fi está conectado e operando normalmente, tá? Se ele estiver piscando uma vez após a configuração, tá? O seu Wi-Fi está sendo resetado após você
apertar um comando de reset Wi-Fi que nós veremos em breve. Estiver piscando 2 vezes, ele pisca 2 e para, pisca 2 e para, você pode ter problema no seu roteador, o seu roteador sobrecarregado, por exemplo, em residências acima de 13 canais sendo utilizados, ou sinal fraco de Wi-Fi. Então, isso aí você tem que verificar. Se ele estiver piscando 4 vezes e parar de piscar, pisca 4, para, pisca 4, para, o que ocorre? Você está tendo problema no portal da PHB. Então, em casos como esse, seria interessante você utilizar a internet do local e visitar a página de monitoramento da PHP para ver se ela está sendo funcionando corretamente. Um caso bem interessante aqui, se você não estiver utilizando o Wi-Fi, estiver utilizando a interface RS485, que nós também oferecemos, você pode comunicar via Modbus com o inversor, ok, via RS485. Então, toda vez que você envia um frame, tá, via RS485, esse LED apaga. Então, é bem interessante para aplicações que você queira adicionar o seu próprio monitoramento ou extrair informações do inversor via RS485. Aqui, off, está desativado o Wi-Fi, tá? O on é simples operação, inversor operando on. Se ele tiver quando ele estiver conectado à rede, tá? Desconectado da rede, LED verde apagado. O fault, toda vez que ocorrer uma falha, tá? Aparecerá a mensagem de falha no LCD e o LED vermelho acenderá. Aqui um próximo display, tá? Que é o display da linha DT. Então, aqui é um display com 4 áreas, tá? Aqui é a área que indica o fluxo, tá, da sua energia. Se você não tiver rede, esses 3 segmentos vão parar de se movimentar, vão apagar, tá? Se você não tiver tensão CC no inversor, ele também aqui praticamente esses 2 valores, se o inversor estiver desligado, não vai aparecer. Quando você liga o inversor, a energia já começa a fluir, ele liga o display, começa a mostrar nesse sentido. Conectou na rede, aparece esse sinal e começa a injetar na rede. Aqui o menu de navegação, tá? Aqui está vindo normal, através dos botões você pode navegar em menus e configurar os menus aqui, ok? A data. Aqui é a geração diária, que seria a terceira área, a quarta área, aqui embaixo, todas as informações do inversor. A energia gerada no dia, o E total acumulado, os dois ambos em kWh, a hora do inversor e a potência instantânea. No inversor da linha MT, 35kMT e 60kMT, nós temos aqui funções bem interessantes. Ele parece, o LCD do inversor parece uma tela de celular, tá? Então, na tela aqui principal, você já consegue obter várias informações, tá? Que nem aqui, você está vendo um código que indica a segurança do inversor. O que seria segurança? Quando você configura o país do inversor, a tensão que ele vai operar, que nem se for o 60K, aqui vai ter um código. 35K aqui um outro código, tá? Aqui nós temos a indicação se o inversor está operando, desculpa, o ventilador está operando ou não. Então, quando o inversor começa, o inversor tem um sensor que desliga e liga conforme a variação da temperatura. Então, quando o ventilador está funcionando, esse símbolo começa a girar aqui no LCD. A letra C aqui que está indicando, nós temos aqui, isso aqui indica que está ocorrendo limitação de potência. Se você teve que configurar, por exemplo, a potência do inversor para reduzir a potência do inversor ou devido a uma limitação de corrente de saída, esse ícone aparece, tá? O D é o ícone de alarme, se ocorrer alguma falha. O E indica se o Low Voltage Ride-Through está habilitado. O que é isso? Inversores acima de 6 kW, tá? Pela norma brasileira, eles têm que suportar esse afundamento. O que seria o Low Voltage Ride-Through? É um teste que você realiza um afundamento rápido da tensão de saída, tá? Em alguns níveis, e retorna rapidamente, em menos de
200 a 400, são valores bem rápidos, tá? Na ordem de milissegundos e retorna rapidamente. O inversor não pode se desconectar, tá? Isso é um teste, então, para inversores acima de 6 kW. Tá? Ele tem que ficar sempre habilitado. Tá? O F é se a sombra otimizada estiver sendo, se ela foi configurada, isso aqui a gente vai falar já em breve. O P é se tem um módulo P e D para você, um módulo extra do inversor, tá? Para você utilizar, mas essa função não está disponível no inversor. Que o GPRS, nós indicamos a interface que está utilizando o inversor, se for RS485, geralmente aqui é o Wi-Fi que vai aparecer, e aqui o nível do Wi-Fi. Tá? Também tem aqui como se fosse um velocímetro que indica a potência do inversor, tá? E a potência nominal de saída. Aqui vamos agora para linha DT e linha NS, tá? Então aqui nós temos os estados do inversor normal, ele indica, não está ocorrendo alguma falha, ocorrendo qualquer falha, nós conseguimos mostrar, já vai aparecer diretamente no LCD. Vocês podem verificar que sempre a potência de saída fica aparecendo e sempre é alterado a linha de cima, a mensagem de cima do inversor, que a potência de saída é um item importante nas duas linhas no LCD de 2 alfanumérico. Aqui também uma tela, tá aqui mostrando, repetindo, a tela do inversor DT. Tá bem importante aqui no histórico da linha DT, tá? Quando você coloca na aba histórico, tá? Então, os inversores da linha DT e os trifásicos, eles possuem um histórico muito interessante, tá? Então, você pode configurar no modo hora, mês, ano, tá? Então, só alguns detalhes, né? Aqui, por exemplo, você selecionou aqui no modo mês. Aqui, o máximo aqui no valor 1 aqui deu 72 kWh de geração, tá? No modo mês, ele vai indicar aqui todos os dias, tá? Geração diária. E aqui você está vendo 72 kW nesse fator 1, todos os outros valores você faz com base aqui nesse valor que está sendo indicado no eixo Y do gráfico. Então aqui do dia 17 até o dia 31, cada dia teve uma variação relativa a esse valor. Então aqui são os dados curiosos, tá? No modo dia, você tem 6 meses gravados, tá? Dia a dia. No modo mês, tá? No modo mês, você tem os meses, por exemplo, de um ano inteiro, tá? Mensal do ano que está ocorrendo. E na versão, se você colocar modo ano, você consegue a geração de até 10 anos. Então, aqui vai aparecer a geração anual do inversor. Então, uma informação bem interessante para os integradores. Agora vamos começar aqui alguns dados importantes, tá? Então, aqui algumas dicas para vocês para tentar detectar alguns defeitos. Por exemplo, se eu tiver aqui, eu estou monitorando a VFV, a tensão fotovoltaica no inversor de 5 kW, possui 2 MPPTs e, de repente, a minha MPPT1 está dando 0. O que você deve fazer nessa hora? Toma cuidado, não... A primeira coisa que você tem que fazer, você tem que abrir a chave CC, ok? E verificar, tá? Nunca desconecta, se tiver 0 indicando na entrada do inversor, qualquer modelo, você nunca saque o cabo CC do conector MC4 do inversor sem antes medir com alicate amperímetro a corrente de entrada, tá? Isso é muito importante, porque se inverter a polaridade na entrada do inversor, o inversor possui um diodo intrínseco internamente no IGBT que força um curto-circuito. Isso é até para proteger o inversor. Então ele força um curto-circuito na string internamente pelo inversor. Isso não queima o inversor, tá? Só que se você verificar que está zero a tensão e sacar abruptamente o conector MC4 embaixo do inversor, isso vai gerar um arco e pode iniciar um incêndio, pode gerar danos muito ruins. Então,
conectou invertido, deu 0 aqui, a primeira coisa que tem que fazer é abrir a chave CC, e mesmo assim do String Box ou dos outros inversores, mas mesmo assim, como em outros modelos da linha MT, se você inverte a polaridade, é interessante, em qualquer condição, sempre meça a corrente de todos os strings do MPPT antes de sacar o MC4 do inversor. Tá? Outra dica interessante aqui, se, por exemplo, tiver um mau contato no cabo CC e um MPPT só estiver gerando, mas ali ainda pode gerar, por fuga interna do inversor, mostrar uma tensão aqui. Então, sempre verifica o IFV. O que seria o IFV? A corrente fotovoltaica. Se ela estiver dando aqui na tela do IFV 0 e tiver tensão, provavelmente tem um mau contato ou existe algum cabo desconectado em um dos MPPTs. Tá? Então, isso aí é bem interessante para você resolver algumas falhas. Tá? Aqui também o inversor trifásico nós temos que de uma maneira um pouco mais mostrando todas as informações, a tensão do MPPT e a corrente do MPPT1, tensão do MPPT2, corrente do MPPT2. Aqui, mesma coisa, tá? Aqui você também se atente-se à corrente de cada MPPT, né? Se tiver um telhado leste-oeste, por exemplo, se ele estiver no leste e esse no oeste, esse aqui vai ter corrente na parte da manhã maior e esse menor. Se tiver tudo na mesma orientação, sem sombreamento, a corrente aqui vai ter que ser praticamente a mesma, se tiver a mesma quantidade de módulos em todos os strings. Tá? Por aqui você consegue já detectar alguns comportamentos do inversor, comportamentos relevantes, você pode interpretar e chegar a resolver alguns problemas. Tá? Vamos aqui, continuando, tá? Aqui a tensão de saída, muito importante, tá? Por exemplo, aqui, você analisar a tensão de saída do inversor. Claro, antes de conectar a rede, sempre bem interessante você medir a tensão do seu cliente. E existe um problema, por exemplo, muito comentado, e já tem outras apresentações, tá? Que ocorre elevação na saída do inversor, e todo mundo acha que o inversor, nessas horas você tem que tomar muito cuidado, tá? Em rever toda a ligação. Tá? Por que eu digo isso? Se a bitola do seu cabo CA estiver, por exemplo, com uma densidade muito elevada, por exemplo, acima de 3,5 ampere por milímetro quadrado, você pode já, ou distâncias muito longas de cabo, você pode ocorrer elevações devido a essa queda de tensão que ocorre no cabo de saída, tá? Como o seu inversor é um gerador, você tem a tensão da rede de um lado, a queda do cabo e a tensão de saída do inversor. Quanto maior a queda do cabo, tá? Quanto maior a queda do cabo entre a saída do inversor e a rede, tá? Toda essa queda, tá? Esse valor da queda é somada na saída do inversor, tá? Para ele poder injetar energia. Então, quanto mais ele injeta, mais existe a queda. Claro, se você definiu corretamente seus cabos de saída e não existe nenhum mau contato, isso não vai ocorrer, tá? Que nem aqui, ó, temos um caso muito interessante. Se você tiver um inversor trifásico que está dando falha, tensão CA, por exemplo, você deixa aqui nessa tela e aguarda o inversor injetar, tá? Se ele começou a injetar, você viu aqui, por exemplo, se a sua rede padrão for 220 volts, se tiver 220 volts, conectou aqui, se estiver chegando em 242, ele já vai desarmar, que é a tensão de ajuste. E eu vou explicar mais à frente alguns métodos para a gente configurar o inversor e tentar descobrir esses problemas. Tá? Então, para casos de falha CA dando sobretensão, tá? Sempre deixa nessa tela o inversor DT, da linha DT, aí você consegue observar as três fases, não tem nenhuma fase com valor disperso e próximo dos pontos de atuação. Lembrando que quando você configura pelo PRODIST a tensão de saída, tá? A tensão tá aos extremos de sub e sobretensão. Sobretensão 10% da tensão de referência e subtensão menos 20%. Tá?
Vamos aqui falar agora sobre o modelo do inversor, mas o mais importante é a versão do inversor. Aqui na inversão do inversor tem muitas informações importantes. Por exemplo, a nossa linha DT, tá? Sempre antes de conectar, verifique se está atualizado aqui a versão do ARM com o valor 21, tá? Isso é bem importante, tá? Se for instalar um inversor, no inversor da linha DT, tá? Verifica se aqui está a versão 21. Essa versão ela tem vários significados, tá? Aqui é o inversor, ele possui 2 DSPs internos e um ARM, que seria também um outro CI, mas para comunicação, tá? Então, os 2 DSPs estão relacionados, por exemplo, no inversor de 5K a essa versão, e a versão do ARM aqui localizada no último valor aqui, tá? Desculpa. O que é importante ver na versão do ARM? A partir da versão 06, tá? Aqui dos inversores da linha DT e daqui dessa aqui, essa aqui tá uma versão antiga, tá? Quando aqui a versão é 06, ele já possui os 15 dias de buffer. O que seria isso? Se o seu cliente está lá na casa dele, perde o sinal de internet, tá? O inversor detecta que não está enviando a informação para o portal e começa a armazenar toda essa informação em sua memória interna, tá? O buffer de 15 dias, o que seria? Você pode ficar até 15 dias sem internet, que ele consegue recuperar a informação quando você retorna à internet na casa do cliente, tá? Passou os 15 dias, ele vai sobrescrevendo os valores, mas sempre mantém o buffer de 15 dias. Muito interessante isso em locais que tem muita instabilidade na internet. Então, verifica aqui sempre a versão 06 nos inversores 25KDT e 14KDT. Por favor, verifique se a versão aqui do inversor é a 21. Nós conseguimos configurar todos os inversores remotamente, tá? Então, isso é uma ferramenta muito útil. Então, qualquer atualização remota é feita diretamente com a PHP. Aqui no inversor 35K e também no de 60K, ele possui mais campos e ele permitiu desmembrar aqui as versões, tá? Então, aqui a versão do Master, do Slave, do ARM, tá? Aqui já é do outro CI, um microcontrolador que está no LCD, e aqui o modelo do inversor. O histórico de falhas é interessante para você avaliar o que ocorreu, tá? Então, aqui na linha monofásica, você tem o código do erro, que está no nosso manual, ano, mês, dia e hora da falha, tá? Então, através desse código, você consegue interpretar geralmente o que aconteceu. Aqui um outro exemplo, falha tensão CA, aqui a hora que ocorreu, também dia da linha DT. Várias concessionárias possuem um tempo de atraso, tá? A maioria ficou meio no Brasil um padrão de 180 segundos. Já sai configurado da PHB em 180 segundos, tá? E a maioria das concessionárias pedem esse valor, mas nós permitimos a configuração através do nosso software em 30, 180 e 60, 180 e 300 segundos, tá? Um detalhe só interessante aqui, tá? Antes do inversor conectar a rede, tá? Quando ele está chegando no final da contagem aqui decrescente, antes de chegar no zero, ele verifica se os 2 relés do inversor, os 2 relés do antilhamento, que dão toda a segurança, tá? Para integradores, instaladores, até para todos os usuários, que através desses 2 relés a gente garante a segurança na desconexão do inversor. Então, toda vez que o inversor está reconectando da rede, reconectando e voltando a operar, ele testa esses 2 inversores. Na verdade, ele faz esse teste e verifica se os relés estão ok. Uma outra checagem muito importante aqui, antes dele conectar, é a falha isolação, tá? Se aparecer, por exemplo, falha isolação, um pouco antes dele conectar, então ele está me detectando que existe uma fuga entre o positivo e o terra de algum string, e também o negativo e o terra de qualquer string. Então, esse teste também é feito antes da conexão. Muito importante checar isso, porque isso, se você tiver, por exemplo, o terminal positivo ou negativo de uma tensão, de uma string conectada
a sua estrutura, se romper o cabo e tiver conectado alguém tocar na estrutura, se o inversor injetar na rede, você pode tomar um choque e se prejudicar. Tá. Aqui também a configuração do idioma e relógio, na linha DT a gente configura data, hora. Aqui os procedimentos de Wi-Fi, se você configurou o Wi-Fi e não funcionou, você tem sempre fazer um procedimento de recarga Wi-Fi, tá? E reset Wi-Fi. Na linha MS, esqueci de falar, quando você tem menus de 2 níveis, por exemplo, um menu que você sai de uma tela e vai para outra, para o inversor detectar isso, existe, vamos dizer, você pressiona o botão durante 1 segundo ou mais que 2 segundos. Então, para você navegar, sempre aperta 1 segundo o botão de navegação. Se você, por exemplo, quiser realizar um comando que nem recarga Wi-Fi, deixa nessa tela, segura o botão acima de 2 segundos, ele vai mostrar a tela recarga Wi-Fi, ele vai voltar para os parâmetros originais, tá, de configuração de Wi-Fi, e vai permitir, depois de você realiza um reset Wi-Fi, vai permitir que você configure, tá, reconfigure o Wi-Fi na rede do seu cliente. Modbus, você tem que configurar o endereço, tá, isso é para comunicação RS485, mas você tem que configurar o endereço seu do protocolo Modbus. Aqui nós temos alguns casos bem interessantes, tá, de configurações avançadas do inversor. Tá? Então aqui, sempre a senha default são 4 números uns, tá? Então aqui 1, linha DT e na linha MT. Aqui então, sempre antes de fazer as configurações avançadas e nesse menu. Sombra otimizada. Nós geralmente não aconselhamos essa configuração, tá, de sombra otimizada, por quê? O que ocorre? Se você sempre tente evitar a sombra, tá? Mas se você tiver algum módulo sombreado ou algum string sombreado, tá? O que você deve fazer? Como que funciona esse sombreamento otimizado? Aqui você vai estar vendo aqui que existem 2 pontos de máxima potência, tá? Causados pelo sombreamento, tá? Aqui o que ocorre? O inversor, para ele detectar o MPPT, como ele funciona? O inversor parte aqui nesse ponto, tá? Na tensão máxima de VOC, e vai liberando mais potência, libera potência e vê se atingiu o pico. Aqui atingiu o pico, então ele aumenta, libera mais potência, se começar a cair, ele volta para esse ponto. Então, o MPPT é uma lógica interna, não é um hardware, tá? Então ele fica operando nesse ponto. Aqui, se você habilitar a sombra otimizada, o que vai acontecer? Por exemplo, nesse inversor, de hora em hora, ele vai parar o que ele está fazendo, vai varrer a curva inteira, então vai parar de gerar o máximo para encontrar o máximo dos 2 pontos ou 3 pontos e ele vai pegar e vai voltar a operar nessa posição. Então, geralmente, a gente coloca, tá? O que a gente faz? A gente deixa desabilitada essa função. Agora, quanto ao sombreamento, já a gente está trabalhando contigo e acha que a gente consegue otimizar mais, que ser um otimizador, se a gente vai falar em outras apresentações. O ajuste do fator de potência, muito importante esse tema, tá? Então, você tem que interpretar bem isso e essa operação, tá? Então, em plantas maiores, tá? Elas cobram que já do tipo tarifas do tipo A, eles já cobram, eles cobram reativo, tá? Então, por exemplo, durante o dia, se o seu fator de potência reduzir de 0,92, eles já começam a cobrar o reativo. Então, se você, por exemplo, tem um local que tenha muitas máquinas, tá? Que existem muitas máquinas, motores, eu digo, seu fator de potência é indutivo. Se você coloca o seu sistema fotovoltaico, tá? O que acontece? Você vai gerar vai ter uma curva, tá? Essa curva de potência reativa, tá? Triângulo de potência. Potência reativa, potência ativa
e potência aparente, tá? Tem uma característica. Quando você coloca o sistema fotovoltaico em um sistema com muitas cargas indutivas, tá? O inversor ele começa a injetar watt, tá? Muda vamos dizer, as características dessa curva que você possuía anteriormente, tá? E você começa a sobrar só reativo para a rede, mudando seu fator de potência. Então, em locais que você existem esse problema, tá? Se você tiver um problema bem definido, você pode chegar aqui e configurar o seu fator de potência para capacitivo, tá? Mais ou menos, mais capacitivo, menos indutivo. Você pode configurar o seu fator de potência para capacitivo, para tentar compensar, claro, nas suas limitações, esse impacto causado pelo inversor fotovoltaico. Mas o que a melhor solução para esse caso, que nem nesses clientes, já existe um banco de capacitor que corrige o fator de potência dos motores. Nesses casos, tá, você só tem que ficar muito atento quando vai colocar se o seu banco de capacitor está funcionando corretamente, você só tem que se atentar e não colocar o inversor, tá? Não colocar o inversor conectado junto do banco de capacitor e a carga. Coloque ele sempre na cara do quadro, lá no quadro, tá? No quadro geral, tá? E deixa o banco de capacitor corrigir, tá? Vamos dizer, as características indutivas dos motores, corrigir o fator de potência. Aí, o que sobrar para a rede, o inversor vai sempre injetar com fator de potência unitário e não vai impactar o seu sistema. Aqui o limite de potência, muito importante, tá? Isso aqui para você detectar aqueles problemas que eu falei de elevação da tensão de saída. Por exemplo, pego aqui o inversor, ele sempre fica na posição off, tá? E aqui você pode configurar ele tem um valor default 2. Por exemplo, vamos dizer que está ocorrendo um problema de falha tensão CA. Sua tensão de saída está elevando e você não sabe o motivo e você quer analisar. Quando o seu inversor estiver injetando na rede, então você deixa lá naquela tela que eu falei, VL1, VL2, VL3, mostrando a tensão de saída, e verifica em que potência mais ou menos o inversor está desligando, desconectando da rede. Você vem aqui, configura esse fator, tá, em relação à potência de saída do inversor. Vamos dizer que aqui o inversor de 25 kW está desligando com 12K. Você vem aqui e coloca aqui uns 30%, seu inversor vai injetar, tá? 30% da potência de saída, você consegue deixar o sistema parado, sem desligar, tá? Claro, isso se não for uma falha muito absurda, tá? De um mau contato muito ruim ou de uma bitola de cabo muito errada, tá? Mas aqui você consegue deixar o inversor numa condição injetando menos potência e você consegue ir medindo a rede CA e buscando desde o inversor, vai para o quadro CA, transformador, até você achar onde está a queda, a diferença, que nem no inversor, onde você começa lá com 250 volts. Você mede no quadro CA está isso, no transformador está isso, do outro lado do transformador está isso, mas no quadro lá está 220, opa, no trecho depois do autotransformador até o quadro tem uma falha. Ah, vamos ver a bitola, vamos ver os cabos. Tá? Então sempre atente-se a isso. Depois que você detectou a falha, você pode mudar essa configuração. Também é importante isso aqui em alguns sistemas que tem limite, por exemplo, disjuntor de 200 amperes e você quer ligar 3 inversores de 25 em rede 220, 127. Tá? Aqui existe, você vai ter que limitar aqui a corrente do inversor para o seu disjuntor CA não ficar abrindo, tá? Um disjuntor CA, tá? A gente dá uma folga desse disjuntor, tá? Você pega a corrente máxima de saída do inversor, multiplica por 1,25, tá? Então aqui um disjuntor de 100 amperes, no mínimo teria que ser um disjuntor de 125 amperes. Não existe mercado, mas os 150 amperes, tá? Então, o que ocorre? Você tem que, em momentos que você possui a carga no local, tudo bem, a corrente do inversor vai para a carga e não vai para o inversor, mas em finais de semana, onde você não tem carga no local, toda a corrente vai para a rede, tá?
e isso pode desarmar o inversor. Então, em alguns casos, você tem que limitar aqui, por exemplo, para 90%, aí você tem que fazer o proporcional para que a corrente de saída da soma dos inversores não abra o disjuntor CA do cliente de bobeira. Low Voltage Ride Through, como eu falei, para inversores maiores que 6K, 16149, aquele afundamento de rede, tá? Que o inversor tem que recuperar, tá? Então, por exemplo, se afundou aqui em 200 milissegundos e voltou, o inversor tem que voltar aqui, tá? E também voltar para o máximo em menos de 100 milissegundos. Então, isso aqui é um serviço oscilar, se ocorre uma breve, uma instantânea falta de rede, ele já volta ajudando a rede e não desconecta. Aqui uma configuração muito interessante nos nossos inversores, tá? Isso aqui é bom prestar bastante atenção. Nós temos aqui em São Paulo o caso aqui tá do delta aberto ou delta fechado. O que seria isso, tá? Aqui nós temos a associação, tá, de dois transformadores para gerar um trifásico na rede do cliente. Então, a combinação de dois transformadores, né, no caso aqui um enrolamento, aqui um outro, já dá média, só que o neutro ele é derivado do centro de um desses enrolamentos. Então, você tem um trifásico capenga aqui, e você tem uma tensão que o neutro não tem a mesma tensão em relação a todas as fases. E entre esse quarto fio, tá, eu tenho uma tensão maior que as outras tensões entre fase e neutro. Então, para resolver esse problema, tá, a maioria dos inversores você tem que configurar aqui na configuração 3F. Tá? Então, essa configuração 3F, você utiliza 3 fases, desculpa, e desabilita o neutro. Tá? É muito útil essa configuração nesses sistemas e também essa configuração que a gente fala que configura em delta, tá? No caso que seria as 3 fases, se você estiver utilizando o autotransformador, é mandatório que você configure aqui nessa opção. 3 fases mais neutro, que o autotrafo precisa do neutro para operar, tá? Essa configuração, então, se estiver usando o autotransformador, mantenha essa configuração e sempre use o neutro. Não está utilizando o autotransformador, tá? Essa opção de saída CA, por exemplo, você tem um sistema em 380, ou até em 220 volts, trifásico 127, e não quer utilizar o neutro para economizar. Os sistemas grandes, com vários inversores de 85 kW, e não quer utilizar o neutro. Você pega aqui, configura em 3F, tá? 3F, 3F, e você não necessita mais conectar o neutro na saída do inversor, tá? Então, a opção que ajuda o cliente aqui nessas redes que existem aqui em São Paulo, tá? Esse aqui é um caso exclusivo de São Paulo, e também para economizar o cabo do neutro em vários projetos, tá? Então, os inversores que possuem, a maioria dos inversores possuem essa configuração, tá? Nesse aqui no 12K NDT não tem essa tela, tá? Tem escrito no LCD neutro on ou neutro off. Neutro on seria esse 3F mais N, neutro off é essa opção aqui, tá? Mas o modo de operação muda o modo que está escrito no LCD, mas o modo de operação é o mesmo. Então, 12K, 20K, 35, todos os inversores. Seria assim, todos os nossos inversores, tá? Todos, menos inversores 14KDT, 20KDT e 25KDT. Menos esses inversores não possuem essa configuração. Todos os outros trifásicos possuem essa configuração que está sendo muito utilizada e ajudando os clientes em suas instalações. Tá, agora vamos ficar com as perguntas, né? Obrigado a todos por acompanharem até agora a palestra. Espero ter ajudado todos vocês. Vamos entrar com as perguntas com o Roberto. Muito obrigado, Rogério. Realmente, tua palestra foi excelente. Aqui o pessoal está parabenizando você. Pessoal, só para esclarecer, essa apresentação vai ser disponibilizada no YouTube. Os slides vão ser enviados através do e-mail de agradecimento para todo mundo que participou.
E agora vamos a responder as perguntas. Algumas coisinhas, né, que são mais específicas, eu peço para todo mundo entrar em contato com o nosso suporte técnico, que aí a gente tem que analisar caso por caso. Então, vamos lá, que tem bastante pergunta hoje, Tudo Rogério. bem, vamos lá. Primeira pergunta. O tempo de reconexão impacta na segurança? O tempo de reconexão, eu vou falar para você que não impacta. Por quê? O que isso aí poderia afetar? Mas já existe um teste na norma que já protege quanto a isso. O tempo de reconexão, qual que é o problema? Existem aqui no Brasil religadores automáticos. O que eles fazem? Eles pegam, desligam a rede e religam a rede aleatoriamente, tá? Então, isso poderia dar uma condição conflitante da saída do inversor com esses religadores automáticos das concessionárias. Só que a norma 16149 e 16150 já possuem um teste para garantir que o inversor não vá sofrer danos e também para ele encarar, tá, esse comportamento. Então, você é um teste, tá, que você vai ocorre um degrau de fase, tá? O que seria isso? Você no simulador, na nossa fonte AC do nosso laboratório, está indo a senoide, a sua senoide chega no pico, você dá um degrau de 180 graus. Então ela vai lá do pico positivo para o negativo e o inversor tem que continuar funcionando sem operar, tá? Tem dois degraus aí nesse teste, tá? Um degrau de 90 graus e um degrau de 180. Então isso garante, tá, o comportamento do inversor com essa condição em relação à rede elétrica, esse caso aí particular. Muito bom. Tem uma pergunta muito similar, feita pelo Renato, que ele está perguntando se existe algum problema se o ajuste da reconexão for feito para 30 segundos. Isso, a norma, tá? Ela fala entre 30 a 300 segundos, eu acho, tá? Não sei se eu me lembro o valor exato. Pela norma, você poderia colocar 30 segundos. Isso é até bom para o cliente, que ele não fica perdendo tempo se um local que falha várias vezes a rede, ele não perca tempo aguardando a rede, tá? Porque ocorre, se a rede falhar, ele para, desliga o inversor. A rede voltou ao normal, ele dá aquele tempo, se a rede falhar de novo nisso aí, ele começa a contar do zero. Então 30 segundos era razoável. Só que isso aí, a gente tem que obedecer o tempo que existem nas NTs das concessionárias. A maioria é tudo 180 segundos. Exatamente. Então, uma recomendação seria, no momento de fazer um teste, configura para 30 segundos justamente para ter uma reconexão mais rápida. Mas se atente justamente à norma técnica concessionária, porque se você deixar em 30 segundos, seu sistema pode ser reprovado por não ter respeitado essa diretriz. Correto, correto. Bom, vamos a outra pergunta muito boa. Qual que é o impacto de não configurar o inversor com a hora e a data certa? Tá. Qual seria esse impacto? Se ocorrer o que acontece? Daria problema se você tivesse falha de internet, tá? Então são dois problemas, tá? Primeiro problema, o seu EDIA ele vai marcar valores errados. Por quê? Você tem um contador diário, tá, de energia, tá? E eles sempre quando dá meia-noite ele zera o seu ED, tá? Isso aí rodando dentro do DSP do inversor. Vamos dizer que você configurou invertida a hora, que meio-dia da meia-noite. Então, o que acontece? Meio-dia, 1h59, chegou lá na sua geração, vai dar 0 horas, meia-noite, 0, ele vai zerar o seu EDIA, vai começar tudo, contar tudo de novo. Então, o seu EDIA vai registrar energia errada. E um outro problema, se você tiver falha na internet, tá, local, e ele começar a guardar as informações na memória, o que vai acontecer? Quando você recuperar esses dados dessa falha de internet, que são os 15 dias de buffer para o portal, o que vai acontecer? Você não vai recuperar esse horário correto, ele vai sobrescrever ou vai escrever no horário errado, gerando gráficos malucos na hora que recupera a internet.
Isso mesmo. Outra pergunta muito interessante. Quanto tempo fica armazenado essas informações de falha no inversor? Então, as informações do inversor, cada caso vai ser um caso. Acho que na linha, o que ocorre? Na linha, isso aí eu vou ter que pesquisar certinho no manual, mas na linha dos monofásicos, eu acho que existem três falhas subsequentes, tá? E elas vão sobrescrevendo. Nos trifásicos o valor é maior, mas isso aí eu vou ter que pesquisar, isso eu posso responder futuramente, caso a caso. Tudo bem. Tá. Bom, essas são as perguntas um pouquinho mais sobre as conexões, né? Em relação... tem uma aqui recente do Guilherme. O religamento rápido pode contribuir para algum distúrbio na rede? Não, o religamento rápido, é, isso aí, vamos dizer, o inversor, ele sempre segue a rede, tá? Então a rede é referência do inversor, ele não impõe valores para a rede. Claro, existem serviços ancilares que ele contribui com a rede, tenta ajustar a rede, mas ele não é um impacto, os serviços ancilares em redes boas podem alterar só 1 a 2% do valor da rede, tá? Então isso aí não tem um impacto muito grande. Isso aí o que acontece? Depois que se ele contou 180 ou 30 segundos, no momento da reconexão do inversor, tá? O procedimento vai ser o mesmo. Ele faz aqueles testes falha isolação, falha relé e começa a injetar gradualmente energia na rede, tá? Então, isso aí é só um atraso, tá? Do que ocorreu, porque você não sabe o que está ocorrendo. Por exemplo, pode ocorrer um distúrbio, mas um distúrbio causado para a rede coincidir com esses 30 segundos ou com 180. Aí você vai achar que é um inversor, mas vocês têm que ter sempre em mente que o inversor sempre segue a rede, ok? Muito bom. Rogério, bom, vamos mudar um pouquinho de assunto. A pergunta sobre o modo sombra. Ele só é efetivo, né, quando tem um sombreamento de fato? Ó, isso aí teria que fazer uma análise bem detalhada, tá? Em alguns casos bem particulares, ele é efetivo, mas e por que a gente pede para desabilitar esse modo? Porque o que ocorre? Você, por exemplo, de hora em hora, para do que você está fazendo, faz toda a varredura da curva inteira e acha o máximo. E ponto de operação. Quando você tem sombreamento, você pode ter 2 pontos de máximo. Então, por que a gente desabilita essa curva, né? Porque se tiver um sistema ideal, tá, com potência máxima, gerando lá, por exemplo, 5 kW, um inversor de 5, e vamos dizer, tá meio-dia lá, ele vai parar o que está fazendo, vai varrer a curva, vai voltar e você poderia estar extraindo o máximo. Tá? Para sombreamento, como eu falei, a gente agora está começando a trabalhar com o Tigo, tá? Que é um otimizador muito interessante e flexível, que vai ter outras apresentações que a gente vai mostrar. Essa é a nossa ideia de você ter a Uhum. máxima geração e aproveitamento dos sistemas sombreados. Isso. Estou comentando, pessoal, a gente vai ter outro webinar, né? Além desse webinar com o Tio, que é um otimizador de potência, a gente vai ter um webinar sobre os principais problemas, né? Os principais erros que aparecem nos inversores e como resolver eles. Então, o Rogério já adiantou bastante algumas coisinhas que você pode identificar, né, através do display, mas vamos ter um webinar. Então, as perguntas relacionadas a falhas, a gente vai comentar nesse webinar em específico. Deixa eu ver aqui, que são várias perguntas. Bom, em relação ao inversor de 8,5, né, de 3 MPPTs, a gente já comentou que em junho a gente espera fazer o lançamento. Tem outra pergunta aqui que é relacionada aos inversores trifásicos de pequena potência. A pergunta é por que a PAB ainda não disponibiliza um inversor de 14 ou 12K em 380? Tá, ok. Nesse caso, a gente na plataforma, isso aí sempre, eu já vi vários fóruns, já existe essa, vamos dizer, essa reclamação, vamos dizer, reclamação, mas essa observação,
A gente agora na plataforma nova, tá? A gente vai vender o nosso inversor de 20 quilowatts com menos módulos. E isso a gente vai conseguir um preço até atrativo, apesar do inversor ser de 20 quilowatts, ele vai poder operar lá na faixa de 13,5, 14. Então, atentem-se que na plataforma 2.0 vai ser permitido, nessa faixa de potência, quando você solicitar, vai estar configurado um inversor de 20 quilowatts, 20 kDT, com menos módulos na entrada, tá? Então, essa é a nossa solução para esse problema agora, tá? Então, o 20K, inversor de 20K DT, 380, 220, com menos módulos, podendo chegar até 12K na entrada, tá? Ali, mas aí na plataforma você vai ter que verificar qual que é o melhor preço, que já com 12K talvez 2 de 5 ficaria mais barato, mas a partir de 13,5, 14 a gente vai ofertar com o inversor de 20K. Isso. Outra proposta, uma sugestão que a gente vai trabalhar também, e que vai responder muitas das dúvidas que estou vendo aqui, é sobre o FDI, né, e a seleção adequada de um inversor para uma configuração determinada. É um material que a gente está preparando. Porque eu vejo bastante perguntas em relação a qual que é o FDI de uma inversão específico, qual inversor escolhe entre esses dois. Logo a gente vai fazer um webinar sobre isso para responder todas essas questões. Rogério, o que acontece quando o inversor não está conectado a uma rede Wi-Fi? Quais seriam os problemas que poderiam acontecer? Os problemas que podem ocorrer no inversor que não está conectado, problema não, né? O que pode ocorrer por exemplo, se for necessário uma atualização remota, a gente não vai conseguir alterar o firmware do inversor, tá? Mas isso raramente ocorre. Problemas, o único problema é que você não consegue, por exemplo, se o inversor tiver apresentando uma falha, vamos dizer, aleatória, e que porque várias vezes o monitoramento a gente consegue analisar características, ou se tem um MPPT desligado, ou se a tensão está elevando muito em determinado horário. Então você não consegue analisar remotamente, ajudar o cliente se ocorrer uma falha. Se não tiver nenhuma falha ocorrendo, funciona normal, tranquilo. E você não vai ter também o monitoramento, né, remoto. Uhum. Beleza. Outra pergunta aqui do pessoal é relacionada também a essa questão de inversores que não se conectam ao Wi-Fi por algum motivo. Quanto tempo ficam armazenados os dados de geração? Então, o buffer é um buffer de 15 dias, né? Então, falhou a internet do cliente, o inversor gerou, você vai ter 15 dias de buffer, tá? Passou de 15 dias e não voltou à internet, ele sobrescreve, mas o período de recuperação é de 15 dias de buffer, de espaço de memória, guardando as informações de geração. Muito bem. Outra pergunta aqui do Daniel é se as configurações de tensão vêm previamente configuradas ou não. O inversor já vem configurado de fábrica, está com todas as configurações, curva reativa, que quase ninguém fala sobre isso, tá? O fator de potência, tudo serve para inversores com potência maior de 3 quilowatts. Então, já vem tudo pré-configurado de fábrica. Chegando na casa do cliente, por exemplo, se for aqui que nem na minha casa, 240 a rede. Você mede as duas fases, dá 240. Chegando a PHB, vai chegar com valor 220 de full, e o valor de sobretensão é 242, né? Chegando aqui, tenho que utilizar o software de programação, selecionar a rede 240 e reconfigurar a tensão de saída, né? Uma maneira bem rápida e fácil de reconfigurar. Então, essa reconfiguração automática é bem simples e rápida, tá? Utilizando, claro, o nosso software de configuração do Prodist. Beleza. Rogério, outra pergunta muito similar. O Anderson está perguntando como ele pode saber se a gente está com a última versão de software, de firmware disponível, né? Ou se ele tem que fazer essa checagem sempre. Tá. Então, o que ocorre, né? Quando ocorre, se o seu inversor, que nem, o único caso, a única exceção seria para o inversor 14K. Claro, e isso, mesmo assim, você ainda tem que contatar
o suporte técnico da PHP para verificar se é necessário ou não, tá? Mas em alguns inversores da linha 14K e 25K DT, só aquela versão seria necessária atualização. Mas nós já estamos fazendo essa atualização remota, tá? Sem o cliente, nós temos todos os inversores conectados, tá? A nossa rede, mas qualquer dúvida quanto a isso, o melhor seria ele consultar o suporte técnico da PHP e a gente responderia, ó, tem tal inversor, tal inversão, gostaria de saber se está tudo certo, e a gente poderia verificar isso, mas não existem, assim, Roberto, mudanças abruptas de firmware, tá? Tudo que está rodando, está funcionando, está ok. Muito bem. Pessoal, já deu 5h20, né? Eu acho que algumas perguntas ainda estão pendentes. Eu como coordenador dos treinamentos, eu vou juntar todas as perguntas, tentar responder depois em particular para cada um de vocês, a gente tem os contatos, e vou utilizar justamente essas sugestões de perguntas para criar novos materiais e novos treinamentos. Então, pode colocar avançar mais um slide, por favor, Rogério? Isso. Nesse slide estão todos os contatos do suporte técnico, tá? Não aparece o meu, mas quem me conhece já pode perguntar através do suporte, né? Qual é o meu contato, qualquer sugestão, dúvida, recomendação para futuros webinars, por favor, entre em contato comigo, Roberto Valer, roberto.valer@php.com, que a gente vai aprimorar cada vez mais esses treinamentos. Lembrando que toda quinta-feira a gente vai ter um treinamento em específico. A próxima semana, né, também por sugestão de muitos dos nossos clientes, vamos fazer um treinamento sobre o carport, né? Das estruturas mais bonitas e uma das estruturas que também, por causa da complexidade, gera algumas dúvidas. Então, vamos responder muitas dúvidas em relação ao carport na próxima semana. Bom, eu agradeço a todo mundo pela participação. Rogério, algumas palavras finais? Sim, agradeço a participação de todos vocês. As dúvidas de vocês são muito importantes para a PHB, para a gente sempre, vamos dizer assim, fornecer material e soluções para sempre atender vocês da melhor maneira. Agradeço a todos que tiveram paciência de esperar e acompanhar o webinar. Muito obrigado mesmo. A presença de vocês é importante. Muito bom. Um abraço para todo mundo. Até a próxima quinta-feira. Até.